Então, uma boa noite a todos. Estamos começando aqui a nossa reunião. A nossa reunião ela vai trabalhar a questão do Holo Mentor, né? Ou então as questões do Holo Mentoring. São questões assim bastante interessantes, são bastante importantes na profissionalização de pessoas. Então, tem muitas pessoas que hoje em dia buscam uma profissão, ou estão buscando uma atividade. E a atividade de Holo Mentor é uma atividade que acho assim bastante interessante, né, para as pessoas. Então eu quero explorar um pouco com vocês essa questão, né, de poder trabalhar isso com vocês e vocês estejam tranquilos assim para fazer perguntas se quiserem, tá ok? Mas eu já vou começando aí a trabalhar a questão com vocês, tá bom? Eu vou usar aqui do, dos nossos slides, tá ok? Então, vamos aqui. Ok. Ok. Então, a apresentação que eu quero trazer para vocês é sobre a profissão Holo Mentor, formação em Holo Mentoring, né? Uma visão humanizada. E eu trouxe aqui uma figura de um peixe, né? Um peixe saindo do aquário, assim. Né? Então, é mais ou menos assim que, comparado com pessoas que não aguentam mais estar no estado comum, né, do mundo e que querem algo novo, algo mais satisfatório. E normalmente você procura ali um aquário maior, um aquário que tenha mais conforto, que tenha mais felicidade, né? Então é realmente sair do mundo comum, né? E fazer alguma coisa diferenciada, assim, tá ok? Então, eu só gostaria de voltar a apresentar aqui o Instituto Holos, né? O Instituto Holos, ele tem a sede em Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Aqui a nossa praia, onde nós temos a sede, né? Santo Antônio. Eu gostaria de falar também um pouco sobre os livros que o Instituto Holos tem. Nós temos editados aqui já 7 livros. Então, nos últimos anos, editamos 7 livros, em que eu sou coautor em todos eles, mas também foi editado com os textos de nossos alunos. Então, são livros assim bastante interessantes, né? E eu gostaria de apresentar isso também para vocês, né? Dos livros que a gente tem, dos prêmios Top of Mind que nós conquistamos. Nós conquistamos sermos finalistas durante 8 anos consecutivos, né, no prêmio Top of Mind de RH. Então, isso tudo, de uma certa forma, traz uma garantia, ou pelo menos aponta para a seriedade com que nós trabalhamos e levamos as coisas, né, para o nosso público. Nós trabalhamos, na realidade, com o sistema ISO, né? O sistema ISO, eu já vou falar um pouco mais sobre ele, mas ele nasceu em 1930, com a visão da teoria geral dos sistemas, e isso foi até a formatação do sistema ISO em 2004. Então, o sistema ISO ele passou por várias fases, vários movimentos, várias eh, eh, atividades, né, até ele se formatar como sistema ISO em 2004. E desde lá para cá ele vem sofrendo sempre as atualizações e as coisas novas que vêm vindo, né? Estamos nos atualizando muito agora na parte da inteligência artificial, né? Eu acho muito importante isso, tá ok? Então, o sistema ISO, ele tem 4 vertentes, né? Então, tem a vertente da sabedoria, em que nós estamos baseados na sabedoria humana,
na grande sabedoria dos legados dos antigos mestres, né? Então, nós temos, assim, grandes mestres que passaram, né, por nós aqui na nossa vida, no planeta, né? E aqui a gente destaca Jesus de Nazaré, né, que deixou a proposta crística, a proposta do Siddhartha Gautama, que é a proposta budista, né, e a do Lao Tse, que é a proposta do taoísmo, né, que são as principais vertentes do sistema ISO, mas que estão assim no pano de fundo de tudo isso aí, né? Por isso que a gente tem também coerência, né? O isomorfismo significa coerência. Outra é, vertente nossa é a mentalidade, né? Nós trabalhamos com, né, com a mente e a mentalidade, e aqui a gente traz, então, várias pessoas que são experts, né? Ou foram, ou são ainda experts em trabalhar a questão mental, né? E aí a mentalidade também. Então tem a sabedoria, né? Anteriormente, depois tem a mentalidade. A mentalidade é importante porque nós criamos o nosso mundo a partir da nossa mente e da nossa mentalidade. Então o mundo que você vê é o mundo que você vê, não é o mundo que outra pessoa vê, né? Então é importante isso porque cada um vê o seu mundo da forma que ele consegue ver. Tem a vertente científica também, né, dentro do sistema ISO, que é a parte, por exemplo, do David Bohm, né, da questão da energia, dos campos morfogenéticos, do Einstein também, a parte do tensor, a parte de Sheldrake, que também trabalhou campos morfogenéticos, né? E todo esse pessoal assim são grandes nomes que deixaram grandes legados. E também a vertente da liderança, porque trabalhamos para empresas, para organizações, aonde nós temos assim grandes nomes também, né, que deixaram bastante conhecimento e legado para a gente, né? Então aqui a gente destaca Peter Senge, né, do MIT, Otto Scharmer também e Jaworski também, né? São três grandes nomes que realmente fizeram a diferença muito grande para muitas pessoas, assim. Mas todos eles, né, deixaram grandes legados. Então, eu só queria, né, falar sobre essas quatro vertentes do sistema ISO, né? Então, o sistema ISO, né, ele é um sistema aberto, né? Ele não é um sistema fechado, ele dialoga com vários outros sistemas, com várias outras vertentes, ele dialoga, né, com praticamente tudo que existe no planeta, né? Então, por isso ele é um sistema aberto, né? Ele tem conteúdos temáticos, né, significativos, né, que a gente coloca em forma de infográficos. Então, cada gráfico desses que você está vendo aqui, ele é um material, ou ele é um referencial, ou ele é um instrumental, ou é uma ferramenta, tá? E cada um deles é aplicado a uma variável do ser humano. Nós temos muitas variáveis na nossa vida, muitas questões que acontecem no dia a dia e que são interconectadas entre si, mas que elas são diferentes, mas são interconectadas. Então, nós trabalhamos esses vários acontecimentos, vários questões que surgem para o ser humano em forma de gráficos, né? Então, a forma gráfica é uma forma melhor da gente poder explicar a ferramenta, né? Então, a parte gráfica ela é muito inclusiva, né? É muito intuitiva. Então, é como se fala assim, uma frase. Aliás, uma fotografia vale por 1000 palavras, é mais ou menos isso, né? Então, os nossos referenciais são todos eles em forma de gráficos, ok? Então, esse sistema ISO, né? Ele vem de isomorfismo. Isomorfismo significa coerência, né? Então, nós buscamos a coerência. Cada gráfico desses, ele busca uma visão da coerência do ser humano com as leis universais, né? Por isso que a gente trabalha
essa questão assim da coerência, porque se você tem coerência, as coisas vão bem, as coisas caminham bem. O problema é quando não tem coerência, né? Então, as dificuldades são imensas. Quando as pessoas se contradizem, quando as pessoas elas têm bastante dificuldades, né, em entender a vida, entender as coisas, porque não têm referências, eles não têm um conhecimento disso, né? Então, o sistema ISO, ele provê, né, essas pessoas dessas, desses conhecimentos, tá ok? Então, é isso, gente. O sistema ISO, ele está presente aqui, e eu gostaria de mostrar, então, para vocês, né, as várias ferramentas que existem dentro do sistema ISO. Isso aqui é só a parte inicial, né? Tá ok? Então, nós temos uma ferramenta, por exemplo, de aprendizagem em ação, né? O como a gente precisa aprender as coisas para evoluir, né? Como agir no mundo com atividade prestadia, de gerar benefício às outras pessoas, né? Nós precisamos ter uma compreensão de pessoas, né? E compreender o ser humano, tá? Então, isso tudo está em forma de gráficos aqui, né? Aí nós temos também as diferentes percepções de mundo, né? Aqui tem um desenho aqui que na realidade é a crista de um galo, né? Mas quando a gente está aqui pertinho, assim, a gente não vê que é crista de galo. Mas se você afastar um pouquinho, você vai ver que é, né? Pertence ao galo. Então isso é uma visão. Eu tenho uma visão em que eu vejo só a árvore, ou uma visão que eu vejo a floresta, né? Então, depende das percepções e o nível de visão de mundo que você tem. Pode ser uma visão ampla ou não, né? Aqui também a gente trabalha o que a gente coloca de ampliação de visão. Então, esse aqui é um referencial de olhar o mundo de cima, né? Olhar de cima as coisas e poder entender como é que funciona, né, os movimentos terrestres, os movimentos das pessoas, etc. E como é que isso determina a ordem em que as pessoas vivem, tá? Então, a ampliação de visão, aí vem uma ferramenta chamada contido-conter, né? Nós estamos contidos no universo, mas estamos no universo. Eu tenho o universo dentro de mim, estou no universo, e eu sou um só com ele. Então, essa história do contido-conter é muito interessante, né? E aí isso vai tendo assim novas consciências, né? Então você pode ver que essa conscientização de fazer parte do todo, ele transforma o ser humano. Então as transformações que as pessoas precisam ter, elas advêm da observação da natureza, de como que a natureza funciona, né? Então, aí vem a performance profissional, por exemplo, né, que é um outro material muito importante, as dimensões da organização, o ordenador mental, né? Nós temos que ter uma mente ordenada, nós temos que saber tomar decisões, etc., né? Então, isso é o que a gente chama de ordenação mental, né? E dentro dessa complexidade humana toda, a gente vai falar de focos relacionais, né? De ciclos epigenéticos, são os ciclos que existem no planeta e em tudo que a gente faz tem uma ordem cíclica, né? Então, é importante entender isso para que a gente possa ter uma coerência com a ordem de movimento e dinamismo da vida, né? Tá? E aí vem também a evolução pessoal. E assim você tem vários instrumentos, várias ferramentas, né, que vão servir para que o aula mentor possa aplicar isso ao seu cliente e que o seu cliente resolva as suas situações, tá? Que o cliente possa realmente descobrir respostas para ele mesmo, né? Então, aqui tem mais uma leva aqui de ferramentas. Eu não vou poder falar de todas elas, assim, né? Mas eu só estou dizendo assim que existem várias e várias ferramentas. Isso aqui para o nível mais professional, né? Para quem está se profissionalizando. Então, por exemplo, a questão da energia sutil, né, que nós vivemos, né, o clima organizacional, né, o centramento, a estrutura mental, né, tudo isso aí faz parte da vida.
e isso está atuando em nós o tempo todo, né? Hora um, hora outro, mas na realidade todos eles estão presentes, né? Por exemplo, administração de conflitos, aqui o último aqui embaixo, né? Você pode ter conflitos a qualquer momento, né? Tua mente pode criar um conflito, né? Então eu preciso saber usar o meu poder de fazer com que o conflito ele não se exacerbe dentro de mim, que eu não crie problemas com as pessoas, tá ok? Então, a administração de conflitos. Eu posso ter um conflito ao fazer o centramento, por exemplo, né? Ou no momento que eu estou criando o clima organizacional. Então, esses materiais todos, um conversa com o outro, eles não são separados, eles são interligados. Então, essa é uma característica que a gente chama de característica sistêmica, né? Então, aqui eu vou falar da característica sistêmica e da característica holística, né? Por exemplo, se eu falo da característica holística, eu vou dizer assim que todas as ferramentas, aqui eu coloquei algumas delas, né? Todas as ferramentas, elas estão dentro de uma só. Então, aqui, por exemplo, essa aqui de baixo é a ampliação de visão e soluções. Então, dentro dessa ampliação de visão aqui, você vai encontrar focos relacionais, você vai poder encontrar referenciais, administração de conflitos, compreensão de si das pessoas. Quer queira, quer não, o todo ele se faz representar na parte, né? Assim como, por exemplo, todo o planeta está em nós, né? Por exemplo, nós temos o ar, a água, o fogo, né? O calor, a terra, né? E eles são elementos que estão no planeta. E nós temos esses elementos em nós. Então, o planeta está em mim e eu estou nele, né? Então, assim, um setor de uma empresa, por exemplo, ela tem, ali dentro você vai encontrar toda a empresa. Ali dentro você vai ver o RH, você vai ver faturamento, você vai ver eh, tudo dentro de um setor da empresa, porque eh, a empresa só funciona porque aqueles outros setores lá estão fazendo acontecer alguma coisa. Então está tudo interligado. Então o todo está contido na parte, né? Então isso é uma visão holística, tá ok? E e por isso que a gente precisa entender, né, que nós não somos separados do todo, do algo maior, né? Toda empresa está na telefonista, por exemplo. Quando alguém telefona para a empresa, a telefonista atende lá o telefone, ela representa toda a empresa está na telefonista. Toda a empresa está lá no guarda que recebe as pessoas lá na guarita da empresa, né? Então, ali você vai ver toda a empresa, né? Então, o todo está na parte. Então, isso é uma visão holística, né? Então, assim como tem uma visão holística, existe também uma visão sistêmica, né? O que que é uma visão sistêmica? Uma visão sistêmica é quando você começa a perceber, né, de que um referencial ou uma ferramenta está interligada com a outra. Eles têm interfaces, elas são interligadas, né? A existe essa interligação. Todas as ferramentas do sistema ISO, elas estão uma ligada à outra. Por isso que você pode pegar alguns instrumentos e trabalhar praticamente toda a questão do seu cliente, né? A partir de algumas ferramentas. Então vamos entender assim, a gente fala da visão holística e da visão sistêmica. Então, holossistêmico, esse seria o ponto, né? Então, quando você vai ter, por exemplo, uma demanda de um cliente, né, você tem, por exemplo, um cliente, ele tem uma demanda, algo que não está bem na vida dele, algo que não está bem na empresa. Então, você, ao receber o cliente, você já eh, escolhe as ferramentas que você vai trabalhar com ele, né? Então você trabalha uma, duas, três, quatro, cinco ferramentas e escolhe as ferramentas que vão fazer sentido para o teu cliente. Então isso são, digamos assim, as ferramentas que você escolhe para você poder atender o teu cliente. Então são as demandas do cliente, né? Então eu gostaria de deixar assim bem claro para vocês.
essa parte da visão holística e da visão sistêmica, né? Tá ok? Então, a abordagem que um mentor ele dá, né, um holomentor ele dá, ele sempre vai dar uma abordagem holossistêmica. Quer dizer, uma abordagem holística, ele sempre vai ver o maior que está no menor, né, como é que existe a ordem universal, o que orienta aquele evento, né, aquilo que é maior, que gera o menor, né, e como isso está interligado em todos os sistemas humanos, né? Então você vai ter uma visão complexa, uma visão da complexidade, tá ok? Então a abordagem do holomentor, ela vai ser sempre uma abordagem holossistêmica. E aí vai ter também o que a gente vai chamar de isomorfismo, né? O que é isomorfismo? Isomorfismo é a coerência com a vida, coerência com as leis universais, né? Por exemplo, um ciclo que termina, né? O dia termina, por exemplo, o ciclo do dia termina. Assim, todos os processos que a gente vive também terminam. Alguns processos levam anos, levam meses, levam dias, outros, outros são mais rápidos, mas na realidade tudo está funcionando ao mesmo tempo em forma de ciclos, né? Durante o dia já começaram vários ciclos, né? Comigo hoje e com você também. Alguns ciclos já terminaram, outros estão continuando ainda, né? Mas o que eu acho importante assim, é ter uma abordagem holístico-sistêmica e trabalhar o isomorfismo, a coerência. Então, cada ferramenta dessas aqui, né, cada ferramenta dessas aqui, ela representa a coerência com a vida, né? Por exemplo, administração de conflitos. A administração de conflitos se dá dentro da mente humana, né? Como é que forma um conflito? Forma um conflito entre alguma coisa que acontece, né, e alguma coisa que eu gostaria que acontecesse. E ali vai ter coerência, então as coisas vão acontecer como eu gostaria ou não vão acontecer de acordo como eu gostaria. E quando não acontece, então você tem uma semente do conflito. E aí você precisa trabalhar essa questão do conflito. Como é que você vai resolver isso? Você vai resolver isso como? Vai resolver isso através de mudança dos fatos, né? De fazer com que os fatos mudem, né? Ou então você mudar o seu conceito. Não tem outra forma de lidar com conflitos, né? Eh, e assim você pode ver, né, que muitas vezes a gente está num determinado ciclo, né, numa fase de um ciclo. Isso aqui é um ciclo, né? Então você está dentro de uma fase, num momento do ciclo, você está no início, no meio, no final, ou já está reformulando para o novo ciclo, né? Então você vai ter uma noção, né, aonde você se encontra, né, para você poder gerenciar as suas próprias mudanças, né, e para você não ficar perdido por aí. Então, isso aqui é uma referência de como a Terra gira em torno de si, em torno do Sol, gerando o ciclo do dia e da noite, e assim também todos os ciclos eles aparecem para nós dessa forma, né? Então você vai ver coerência em tudo. Todos os referenciais eles são coerentes, né? E essa que é a grande questão assim, né? E o isomorfismo, só para dar uma ideia para vocês, o isomorfismo seria assim, você começar uma jornada, né? Então começa aqui num determinado ponto, então você vai fazer uma jornada com o teu cliente. Então você vai trabalhar com ele o tema um. O tema um vai ser o tema da, da, da compreensão de pessoas. Então você vai ver que a pessoa ela tem uma compreensão das pessoas. A pessoa está legal nisso. Ela não tem nenhum gap. Ela está ok. Então ela permanece aqui sem precisar trabalhar isso aqui. Daí vai adiante, tema 2, né? Performance profissional. Aí a pessoa está bem também, está ok, ela tá coerente, né? Então ela está aqui nessa linha e ela está coerente. Agora, no tema seguinte, por exemplo, aqui, gestão de mudanças, né?
ela não está coerente, ela não tem coerência, ela está fora, ó. Então você vai ter que trazer teu cliente que está aqui para cá, porque aqui ele vai ter coerência, ok? Daí no tema 4 que é a questão do centramento. Você vai ver que a pessoa não tem centramento, ela não está centrada, está fora. Aí você vai trazer a pessoa para o centramento, você vai trazer a pessoa para um nível de coerência. Então, toda caminhada que você faz com o teu cliente é trazê-lo para a coerência, né? Porque daí, quando está coerente, tudo começa a ir bem. Então, aqui o tema 5 está ok, o tema 6 não está, está fora, aqui está fora também. Então, eu coloquei nas cores aqui amarelo, verde. Verde está muito fora, né? Amarelo, médio, né? E quando é verde, está ok. Tá ok? Então, eu usei as luzes do semáforo, tá? Então, o que é isso aí? O sistema ISO, ele é um conjunto de ferramentas, né? Para a gente trazer as pessoas para o isomorfismo, para a coerência. E por isso que você tem várias ferramentas. Cada ferramenta representa uma situação na vida da pessoa, tá ok? Então, aqui nós temos essa visão geral novamente, né? Em que cada ferramenta dessas aqui, ela representa a nossa capacidade de nós criarmos o isomorfismo, de sermos coerentes, né? De levar a pessoa a uma coerência. Então, quando está coerente, está tudo bem, né? Está tudo jóia, né? Está tudo legal, está tudo tranquilo, né? Tá ok? Então, é isso. Então, eu gostaria de deixar em aberto aqui, se alguém tem alguma pergunta, se ficou claro para vocês ou não. Tá tudo ok? O importante que eu vejo é a coerência, né? É a coerência com as pessoas, né? Então, o holo mentor, ele vai ser uma pessoa que aplica, né, a visão holístico-sistêmica, né, junto ao seu cliente com referenciais ISO, que são referenciais que são coerentes, né? Com coerência com a vida. Fala, Boni. Meu mestre, as suas palavras são muito sábias e esclarecedoras. Mas quando eu lhe escuto falar sobre coerência, né, a gente sabe que só esse termo coerência tem muitas pessoas que atuam em etapas negativas e Sim. também são coerentes, né? Elas também são coerentes. E eu acho que a coerência, junto com a visão sistêmica, com a visão toda da situação, é, eu acho que é necessário sempre ter essa junção dessas palavras, né? Não querendo me apropriar, mas desse momento aqui no Rio Grande do Sul, né? O que falta de coerência e principalmente falta de visão, dessa visão do que está acontecendo, né? E principalmente dos nossos gestores públicos, principalmente, né? E quando você falou com muita propriedade sobre a gestão das dificuldades, né? Eu incluo também a gestão de crise, né? Porque um mentor ele tem que ter essa competência, né? De ser um gestor de crise, pela sua posição, pela sua visão, pela sua coerência. Então, a minha preocupação individual é ter realmente essa condição de ter esse equilíbrio, de ter essa visão, né? Por isso que eu busco todos os dias essa visão, porque impressiona muito essa falta, né? Começando com falta de coerência, com falta de visão, e, e nós É, não estamos preparados para essa gestão de crise, de conflitos. É isso é. que eu queria lhe colocar. O conflito é uma gestão de crise também, né? A gestão de crises, né? Ele se dá, ali tem conflito, né? Então, se você sabe lidar com conflito, então você lida com a questão, né, da crise também.
Mas a questão da coerência, ela não é uma coerência, eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma coerência com conceito, tá? Com algum conceito, porque eu posso ser coerente com qualquer conceito. Mesmo eu acho que roubar é bonito, e eu roubo e é bonito e é coerente, entende? Né? Então, a gente vai falar de coerência com as leis universais, né? Essa que é a real coerência, né? Então, quando a pessoa tem coerência com as leis universais, por exemplo, ela entende que tudo tem um começo, tem um final, né? De que tudo muda e que não adianta ficar patinando no passado. Isso é uma coerência com a vida, porque a vida tem os ciclos e quer queira, quer não, nós estamos inseridos nisso, né? Assim, por exemplo, é coerente com a vida nós sermos pessoas centradas. É coerência com a vida, é ter centramento, né? A pessoa descentrada não está coerente com a vida, ela está fora do eixo, né? Agora tem gente que briga com todo mundo e é descentrada e acha que está coerente, né? Então esse que é o problema, assim. Aí é o que a gente chama de ignorância, né? A questão da incoerência passa pela ignorância das leis da vida. Por isso que o sistema ISO, ele tem a visão das leis da vida e como que é isso, quando isso é vivido e a coerência que a gente tem na vivência disso, né? Vivência de centramento, vivência de estar focado, né? De ter uma comunicação real, etc, 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 né? Então, aí você tem coerência, né? E quando a gente é coerente com as leis universais, aí a gente tá super bem, assim, né? Tá ok? Tá super bem, né? Porque as coisas são como são, né? Então eu preciso ser coerente também com as coisas que são como são, que é a questão do problema do Rio Grande do Sul agora, né? Porque a questão é como é, né? E, e o pessoal não sabe lidar, eles lutam contra isso. Então eles têm, né, grandes conflitos por lutar contra. É duro, é difícil, claro que é, mas é incoerência, né? Mas, enfim, vamos escutar o Cláudio um pouquinho. Então, é mais ou menos reforçar isso que você falou, né? Não é coerência com qualquer coisa, né? Você pode estar coerente com uma determinada crença religiosa, uma determinada ideologia, mas não está sendo coerente com as leis universais, com a ordem universal, né? Com as leis da vida, né? Essa coerência que importa, É, né? E eu acho que tem uma filosofia assim que eu acho muito isomórfica, né? Que é o taoísmo. O taoísmo, né, simboliza a ordem do universo pelo símbolo do Tao, né? E os princípios, né? Os cinco elementos, né? E propõe a pessoa ficar harmonizada com essas leis universais. Eu acho que é uma contribuição muito grande para essa visão isomórfica assim, né? Do taoísmo. Assim. sim, perfeito, perfeito. Obrigado, Cláudio. Reinaldo. Bom, primeiro, assim, falar para o Cláudio que ele parece um rabino, tem assim um chapéu, parece um profeta. Essa aparência, é claro. Um cappuccino, um frei, com todo respeito, claro, Aqui Cláudio. tá frio aqui em Petrópolis. Bom, assim que eu entrei hoje aqui, o Marcos estava falando assim de que aqui é agente de peso, tal. Não estava se referindo a peso né? Mas de gente experiente, de gente que tem aí toda uma bagagem. Eu mesmo já fiz alguns cursos, estou assim nessa jornada há bastante tempo, sempre aprendendo, sempre ouvindo e com muita atenção. E eu entendo assim que todas essas ferramentas visando a coerência e assim, mas se tem assim um ponto, porque uma coisa que eu ouvi hoje foi assim, eu acho que isso é legal. Conforme a avaliação, a adaptação, essa fase inicial do relacionamento inicial, de você fazer uma anamnese, um estudo inicial no seu processo de mentoria, então você detecta a necessidade, o objetivo, aquilo que é necessário, então você vai escolher as ferramentas mais apropriadas de acordo com aquela característica, de acordo com aquela necessidade, que talvez a própria pessoa não sabe. Mas você sabe que você, ao usar essas ferramentas, vai apoiá-la no seu processo de desenvolvimento. E depois, assim, na trajetória da coerência, tem lá assim, alguns pontos que estão distantes daquilo que seria o correto, e algumas que estão, assim, estão ok.
Mas mesmo as que estão ok, entenda assim, que ainda a importância da observação e de salientar para trazer para a consciência, porque se de fato a pessoa já tem características que são bem desenvolvidas, estão coerentes, mas é importante trazer para a consciência, porque nem sempre, como, por exemplo, faço algum trabalho, se a pessoa não tem percepção das suas qualidades, é como se ela fluísse pela vida sem a percepção dessas qualidades. Daí a importância de trazer para a consciência e até reforçá-las ainda mais, porque ela tem uma percepção em que estágio ela encontra ou se encontra naquela condição, naquela ferramenta, até para ter segurança, desenvoltura e facilidade, mas também para saber em que nível ela está para poder evoluir mais ainda de acordo com aquilo que ela pode fazer. E, claro, as que estão distantes, sim, o foco, para que, de fato, aquilo possa trazer para a pessoa, para que ela esteja na coerência com ferramentas, outros instrumentos, diretos ou indiretos, para que essa linha de coerência flua de uma maneira adequada. Eu vejo assim muito inteligente e muito coerente o processo como um todo, e assim, o quão, de alguma maneira, isso pode nos facilitar, e tem facilitado, obviamente, a nossa condução de mentorias, de quaisquer que sejam as ramificações. Tenho feito mentorias no campo da comunicação, e para mim comunicação é tudo. Comunicação é o seu papel no mundo, é a sua coerência com você mesmo, comunicação intrapessoal, comunicação interpessoal, aspectos técnicos, aspectos, sei lá, filosóficos, aspectos de entendimento, aspectos de paciência, tolerância, equilíbrio emocional, ou seja, muitos desses elementos estão vinculados ao processo da comunicação. Então, eu vejo como muito úteis todas essas ferramentas vinculadas ao processo de comunicação. Eu creio que todas elas, direta ou indiretamente, têm a ver com a comunicação, qualquer que seja o ramo da Sim. comunicação. Era apenas um Eu acho que esse é comentário? Pois não. Reinaldo, esse é um ponto maravilhoso que você trouxe, assim, porque com o sistema ISO, por ele ser coerente e estar conectado com as leis universais, você consegue dialogar com várias outras questões que são da vida também. A comunicação, por exemplo, é da vida. Então você dialoga ali perfeitamente ali, assim, sabe? Não tem assim, não, isso aqui é só o ISO, que não dialoga com ninguém. Não. É um sistema aberto que está ali para usar, para a humanidade poder caminhar melhor, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas elas já caminharam assim muito com o sistema ISO que tiveram grandes benefícios com isso, tá ok? Posso continuar? Acho que eu vou dar uma continuada aqui, tá bem? Ok. Então é assim, né? Eu gostaria de falar aqui para vocês, né? O que é o Holo Mentoring, tá? O Holo Mentoring, ele aqui é o material de maior abrangência, né? Maior abrangência. Então, esse Holo Mentoring aqui, ele representa a aplicação das ferramentas ISO com mentalidade holossistêmica. Então, sempre ter uma visão holossistêmica, uma visão aberta, uma visão grande, uma visão ampla, né? Então, a aplicação das ferramentas ISO com mentalidade holossistêmica, isso é holomentoring. Então, a pessoa que faz isso dessa forma, ele é um holomentor, tá ok? E por isso que eu estou trabalhando agora a formação de holomentores, porque eu quero dar um passo adiante, né, na evolução, né, dos nossos mentores, né? Então, logo abaixo de Holo Mentoring vem a metodologia de Advice. A metodologia de Advice também ela é muito aberta assim e muito abrangente, né? Um advisor, ele é uma pessoa que tem muita experiência dentro de uma determinada área, né? Por exemplo, aqui no caso do Reinaldo, no caso do Cláudio, no caso do Boni, vocês já são experts em tantas coisas, né? E de tanto conhecimento, já tem tanto conhecimento, então vocês já são experts, né? Então vocês já podem ser advisors, né? Os advisors são pessoas que abrem caminhos, que ajudam a transferir tecnologia, ajuda a tomar decisões. Então, ele não é só um mentor ou coach, não, ele é muito mais do que isso. Então, ele é muito mais abrangente, que é o advisor, né? Então, ele utiliza o coaching e o mentoring, mas ele é além disso, né? Ele é um assessor, ele é um consultor, ele é um profissional super completo, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, os materiais ISO, o sistema ISO, para
práticas de advice, né? Tá ok? Advice é com C, que é a metodologia, né? Advisor com S é aquele que aplica, né? Daí é com S, tá ok? Agora, abaixo de advice, vamos colocar assim, está o mentoring, né? O mentoring é o quê? É uma pessoa que ajuda a melhorar a qualidade das relações, da liderança, né? As questões da mentalidade, né? Da vida, da felicidade, da carreira, né? Então, esse é o mentor, né? Então, o mentor, quando ele utiliza as ferramentas com a visão holístico-sistêmica, ele já é um holomentor, já é um holomentor. Mas tem mentores que não são holomentores, eles são só mentores, assim, não tem um grande diferencial, tá? Não tem um grande diferencial. E o holomentor, ele tem um diferencial maior, né? Então, assim, todas essas ferramentas do ISO que nós temos aqui, eles podem ser aplicadas, né, no advice, no mentoring, no coaching e aqui no counseling, que eu incluí o counseling aqui, né, porque tem muitas pessoas hoje em dia que estão trabalhando com counseling, com aconselhamento, né? Orientação, pessoas aconselhadoras, pessoas orientadoras, pessoas que esclarecem alguma coisa. Então, essa é a metodologia do counseling, que é aconselhamento. Ele é menos abrangente, né? Por isso que é menorzinho. Então, o menos abrangente é o counseling, depois o coaching, depois o mentoring, depois o advice, e depois o super abrangente é o holo mentoring, né? Que é o suprassumo onde você trabalha com a visão holístico-sistêmica, tá ok? Então, o Alumentor, né? Ele é um profissional, é uma pessoa, né, que faz uma interlocução com o seu cliente, né? Um trabalho de escuta e um trabalho de aprendizagem, né? E várias coisas que podem ser feitas nisso aí. Então, por exemplo, o Holo Mentoring, ele pode trabalhar o autodesenvolvimento, você pode trabalhar autodesenvolvimento, pode trabalhar a realização de vida e felicidade, pode trabalhar questões comportamentais, atitudinais, pode trabalhar obtenção de conhecimentos, né? Uma expertise que você queira passar para o seu cliente, né? Se você tem uma expertise, pode passar transmissão de experiências, né? Aprimoramento profissional, elevação de mentalidade e outros vários aspectos. Então, o aula mentor ele é uma pessoa que tem, né, essa visão ampla, né, e pode fazer várias atividades junto ao seu cliente. Então, é uma atividade assim, super aberta, assim, né? Então, era basicamente isso que eu queria trazer, né? O Holo Mentor, ele também realiza um processo dinâmico, né? Ele pode aplicar ferramentas, ele repassa conhecimentos, né? Ele ensina, pode ser um processo de ensino, de aprendizagem, pode ser um processo de sugestões, de orientação, de perguntas, de estudos, tá? São várias coisas assim, que podem ser feitas, né? O Aula Mentor pode fazer. Então, o Aula Mentor ele tem aqui um leque muito grande de como poder lidar com as diferentes necessidades das pessoas. Tá ok? Esse é o Aula Mentor. Tá ok? Tá ok. Agora, quem pode ser o Aula Mentor? O Aula Mentor pode ser qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa que tem uma mentalidade holístico-sistêmica. Tá? Então, se você tem uma expertise, você pode transformar isso em mentoria, né? Então, se você aplicar uma visão holístico-sistêmica, você já é o holo-mentor, né? Essa é a diferença, né, do mentor para o holo-mentor. Ele é a aplicação da visão mais ampla, tá ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né? As aplicações disso aqui são, por exemplo, o Holo Mentor ele pode se tornar ter uma nova profissão, né? Ter uma atividade profissional complementar, né? Ele pode ter uma atividade informal, pode ser uma atividade secreta, né? Ser um Holo Mentor secreto, assim, pode ser também, né? Pode ser uma capacidade de liderança, ser um líder holo mentor, né?
Então, assim, são várias questões, assim, que são possibilidades que o Holo Mentoring fornece às pessoas, né? Eu só queria ainda falar um pouquinho da diferença de coaching e de Holo Mentoring. O coaching, ele tem um foco em desenvolvimento e operacionalidade, né? Então, assim, o coaching, ele tem, assim, um processo mais, ele é um processo mais específico, né? O coaching, ele tem um campo de ação mais específico, voltado mais para metas, para resultados, para objetivos, né? Então, o foco do coaching, ele é um foco em desenvolvimento e operacionalidade, né? Então, é desenvolver alguma coisa. Então, quando você vai ser um coach, é porque você vai ter um desenvolvimento de alguma coisa, dar uma melhorada naquilo que já tem, né? Que é diferente do Holo Mentor ou do mentor, porque o Holo Mentor ele tem foco em transformação. E quando você fala em transformação, você fala em mudança de mentalidade, tá? Então, no coaching não tem necessidade de você mudar a mentalidade da pessoa, não, ela já continua com a mesma mentalidade e dá uma melhorada aqui, uma melhorada lá, um desenvolvimento aqui, desenvolvimento lá, tá ok? Tá ok? Então, você pode, em algum momento, trabalhar como coach, ou em algum momento como holo mentor, depende, né, da situação, depende do momento, né, em que você pode aplicar essas ferramentas também para as pessoas, tá ok? Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, né? E vou deixar em aberto assim para a gente debater um pouquinho, ver as perguntas que tem, né? Porque o que eu pretendo fazer é que as pessoas comecem a trabalhar, né? E como holomentores também. Então, eu quero fazer uma reciclagem de aula mentoria para todos os meus formados, né? Pessoas que se formaram comigo, fazer uma reciclagem, né? Então, seria uma vez por semana. Eu gostaria de rever, né, as pessoas e também trazer pessoas novas que queiram se formar em aula mentoring. Tá, ok? Então, a minha ideia é fazer um grupo, né? Fazer um grupo novo. Então, o grupo já está lá dar essa oportunidade. E também fazer mentoria individual para quem quiser. Eu vou disponibilizar o material sem banho. Eu disponibilizo. Ok? Não tem problema não. Tá bom? Então era isso, gente. Então, como é que foi a reunião de hoje? Foi muito rápida hoje, né? Mas tudo bem. Foi uma hora só. É. O que você está Marco, levando daqui hoje? Fala, como Norberto. sempre, como sempre, te ouvir es una sinfonía para mis oídos. Realmente Opa, muito bom, muito bom. Eu vou entrar em contato contigo em breve, certo. porque tú a final de contas moras en Floripa o longe de Floripa? Não, eu moro em Floripa. Ah, tá. Y bueno, en estos días vas a andar por Florianópolis. Não, não estou. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp. De vez em quando eu estou em Florianópolis, às vezes não. Está ok. Tá Cuando voy bom? por lá, eu te aviso, Tá porque bom. quiero te conhecer a convidar un cafezinho, tá? Tá bom. É, um cafezinho em Santo Antônio de Lisboa é muito bom. Muito bom. Então, Betina, como é que foi a noite para ti? Deu para fazer alguma reflexão? Como é que foi? Eu estava pensando que cada vez quando eu olho para as ferramentas, eu vejo que vale muito a pena de fazer essa que você falou, tipo uma reciclagem, Reciclagem. né? Uhum. Porque são ferramentas que são complexas, né? Sim, Não eu vejo que normalmente os processos de coaching e mesmo de mentoring se confundem muito, sabe? sim, Você às vezes claro, depende do momento, assim, tipo, mas sim,
normalmente o cliente, ele muitas vezes ele vem com essa expectativa de resolver algum determinado problema, mas quando você aplica essas ferramentas assim mais abrangentes, você de repente percebe o quanto que ainda falta, assim, tipo, num profissional, por exemplo, para ele ser mais humanizado, sabe? E você abre, assim, tipo, uma possibilidade para a pessoa realmente abrir a sua mente, né? E falar, Sim, puxa, nunca pensei nisso. Eu escutei isso bastante, assim, tipo, já por isso que, como eu falei, eu sempre olho para as ferramentas e falo, nossa, são muito complexas, mas elas são muito ricas também, né? E você não precisa necessariamente usar ela na ordem como elas são apresentadas no curso, né? Você pode, dependendo da situação do cliente, você sim, escolhe uma delas, sim. né? Mas todas elas conversam entre si, né? Essa é a questão. Todas conversam entre si, né? E a questão, assim, digamos assim, de gerar isomorfismo nas pessoas é a ampliação de visão. Então, cada ferramenta, ela amplia a visão da pessoa para uma visão mais coerente com a vida, né? Então, cada ferramenta vai ampliando essa visão, né? E aí, então, a pessoa ela vai adquirindo mais coerência com a vida, né? Então, acho que esse é o ponto, assim, auge, ponto de ouro das ferramentas, assim, né? Ok, mas eu acho que você já está aplicando bem isso aí, tá ótimo. Já pegou bem a dinâmica, né, Betina? Muito bem, gostei. Eu parei um pouco, mas agora que eu tô melhor, assim, tipo, eu tô começando de novo. Certo, tá bom, tá bom. Mas se puder fazer a reciclagem, seria bom. Dar uma repegada, né? Eu gosto do formato, eu acho esse formato, como você faz, muito rico, sabe? Porque a gente, cada um está em seu lugar, mas nós estamos todos aqui unidos e estamos conversando, né? É, e é assim que você pensa em fazer esse grupo de reciclagem também, ou eu estou Sim, enganado? sim, sim, é dessa forma. Porque eu acho que eu fiz um curso de coaching, por exemplo, que foi totalmente EAD. E aí você perde muita coisa, porque as perguntas surgem na hora quando você vê o material, né? E É. se você não tem ninguém para perguntar, né? Você fica com a dúvida, né? E a grande maioria trabalha nesse. É difícil achar o teu formato em outros cursos assim. Está Uhum. de parabéns com isso. Então vamos lá. Obrigado, Betina. Reinaldo, Uma pergunta, Marcos. vai. Em algum momento, você, não hoje, mas em algum momento, em alguma das ferramentas, tem assim os 9 passos para o desenvolvimento de um trabalho de mentoria, ou de rol, enfim, de qualquer que seja ele, creio. Talvez até de advice. Mas assim, primeiro assim uma parte, depois outra parte. Essa estrutura, ela serve para todos os sistemas, em todos os níveis? Ou você acredita que isso deve ser mais focado em advice e em mentoria? Olha, eu acho assim, Reinaldo, que a gente precisa trabalhar segundo a necessidade do cliente, sabe? Então, o teu cliente ele chega com uma determinada necessidade e aí você trabalha a necessidade do cliente. Então, pode ser que seja advice, pode ser que seja mentoria, pode ser que seja coaching. É como a Bettina falou, de repente é coaching, de repente é mentoring, daqui a pouco é uma mistura dos dois. Eu acho que a gente não deve Não, ficar eu muito. entendo isso, não é bem isso. É que existe uma ferramenta que você tem, não está aqui agora, mas que você fala assim, os passos de um processo de mentoria. Claro, primeiro assim, é chegar, depois vai para outro, depois vai chegar, depois você chega naquela fase. É o sistema, é o método
o Sim, qual sim, você conduz todas as linhas. Claro que eu entendo o que sim, você fala, é isso mesmo. sim, Independente disso, se aquele sistema que é usado como metodologia para você começar, depois desenvolver até o momento da conclusão, serve para todos os sistemas. Creio que sim, é sim. claro. Aí vai depender do São bom senso, ferramentas etc. universais, né? Por exemplo, Uhum. são duas ferramentas para conduzir um processo. É uma ferramenta que é o que a gente chama de ordenador mental, né? Você segue o ordenador mental, tá? E a outra é a epigênese. Você começa assim, o início, né, de atualização, daí função, daí fechamento, né? Então você trabalha a epigênese. Por serem ferramentas universais, você pode usar isso para qualquer outro trabalho. Não tem problema, acho que pode ser assim. Porque é importante você ter essa visão, né, do ciclo que começa e termina, né, e da ordenação mental, que são as duas coisas mais importantes, né? Que tem na vida humana, assim, é você ter uma ordenação mental, uma capacidade decisória, né? E uma capacidade de ampliar a mente. Eu acho que sim, tu pode aplicar, pode aplicar. Tá ok. Tá bom, gente. Então, vamos fechando então? Tá ok. Ah, o Hermes, fala Hermes. Deu. É, eu achei a metodologia, né? Acho que a gente já formato teve a oportunidade de aplicar também, mas eu acho importante nessa conversa, estava colocando esse novo salto, essa expansão, esse novo, e além um pouco, né? Duas coisas que me chamaram a atenção. A questão, por exemplo, que pode se aplicar, ela tem a flexibilidade de aplicar, dependendo do problema do cliente, né? Que você colocou, e o problema que nós vamos resolver, ela tem essa flexibilidade, isso é fundamental. Outra coisa que também me chama a atenção, essa possibilidade de a gente aplicar, né, Marcos? Por exemplo, eu estou no nível individual, né, por exemplo, liderança individual, liderança de si, no nível coletivo, seja o cara um líder de uma organização, um pequeno grupo, ou pode ser até um líder, né, um prefeito, alguém em liderança de uma cidade, ou além disso, né? Sim, Outra essa questão de aplicar em níveis de problemática de acordo com o impacto. Uma coisa é impacto na tua vida pessoal, você, além de cuidar de você, tem que cuidar de um grupo que é a tua empresa, e por aí vai, aplicar a ferramenta para esse nível de impacto que tem a transformação da pessoa, né? Outra coisa que eu acho o seguinte, bacana, que eu acho fundamental, que é admitir esse pressuposto, essa premissa de que que usa muito a homeostase e tal, que você está num momento de desequilíbrio, né? E depois você vai para o equilíbrio. Pode desequilibrar numa área e está equilibrado noutra área. Eu acho que foi o Boni que falou uma coisa. Acho que foi o Reinaldo, acho que Boni. Acho que foi o Boni. Então, é você atuar nesse fluxo da pessoa, né? Saber em que momento ele sim, está, mas eu gostei muito que o Boni falou o seguinte, que além de você saber onde é que está a dor, né? Onde é que está doendo, você valorizar e usar o positivo, né? Fortalecer a positividade, os ganhos, para ele encontrar o equilíbrio, quer dizer, usar aquilo que ele tem de melhor, a sua excelência, os seus pontos fortes, e não ficar carregando tanto na dor, naquilo que está doendo, né? Mas fortalecer as coisas sim. positivas para que possa superar as suas fraquezas e seus pontos de desequilíbrio, né? Então, eu acho assim que isso aí eu acho fundamental, né? E gostei muito dessa tua ideia de expansão, né? Vamos indo para um outro nível, né? Eu acho que o rolo mentoring, né? O rolo mentoring, eu acho que tinha que pensar numa estratégia de que isso nós, com a nossa expertise, capacitação e tudo mais, e impacto que nós temos na sociedade, né? O que a gente podia pensar junto para realmente levar isso mais adiante, de uma maneira sistêmica e estratégica, pensando no meu condomínio, na minha cidade, no meu bairro, criar lideranças com esse perfil que você está construindo conosco, para a gente que possa realmente expandir isso, né? Expandir isso de uma maneira sustentável e estratégica, porque eu vejo o seguinte, que uma das questões centrais hoje que a gente está vivendo é um conflito quase permanente. Então, quando você fala assim, ô Hermes, você tem que encontrar, as pessoas têm que encontrar a coerência. O que é encontrar coerência? Encontrar incoerência até entre as minhas expectativas e o que eu faço. Não é verdade?
Você dá risada, até encontrar isso, né? Aí você fala assim, eu lembro muito da Grécia, né? Lá a questão central era você ter essa conexão com o cosmos, né? A tua harmonia era encontrar na conexão com o cosmos, né? É, Hoje, às vezes, você fica assim, a minha harmonia é conexão com a minha ideologia, a minha harmonia hoje é conexão com a minha família. Isso é uma coisa tão complexa, né? E tão fundamental, que por isso vale a pena a gente investir realmente mais tempo, mais reflexão, porque o mundo está mais do que positividade, está mais conflituado. Então, a gente pode colaborar para que as pessoas tenham mais harmonia, que a gente, né, onde a gente impactar como consultor, como mentor, que levar que eles encontrem um ambiente de harmonia para poder viver em paz, não ficar lutando contra si mesmo, como se fosse a vida uma guerra. Você fala o seguinte, Hermes, a vida não é uma guerra. Você está fora do ponto, você está fora da caixinha. Lembra aquela linha lá? Você está lá fora, está em guerra, e você vai trazer o rolamento, vai trazer você para o centro. Quer trazer para o centro? Trazer para a paz. Né? Paz interior, paz com as pessoas, paz com a família, paz... Entendeu? Então, esse é um desafio incrível, né? De milhões de anos. é. História da humanidade. A história da humanidade está aí, né? Nós não vamos resolver o problema da humanidade aqui, né? Eu só queria colocar essas coisas aí, porque me Tá bom. tocaram assim. Não, mas tá bem, tá bem, tá bem. Tá legal. A gente pode resolver as coisas no âmbito pessoal, familiar, né? A gente resolve, sim, mas no nível social a gente não tem penetração. Fala, Reinaldo. É uma sugestão e é rápido. Eu tenho um trabalho que é chamado Star Trust, do Cyril Schneider, e que ele criou toda uma metodologia, primeiro para fazer uma validação, um sistema de mensuração, tipo, né, depois de uma devolutiva, de um teste que se faz, para entender o nível de confiança que a pessoa tem. E a partir de confiança, autoconfiança, confiança dada, confiança recebida. Eu sinto assim que o que você pode, penso que é uma sugestão que pode ser útil para todos nós aqui, criar um tipo de avaliação de mensuração para que a pessoa possa, então, trafegar a partir de perguntas e respostas, para ter, assim, mais ou menos um nivelamento em que estágio ela está, para que ela possa se interessar mais e mais e ver os benefícios que ela vai ter ao entrar nesse processo, ao desenvolver e aprender essas ferramentas todas para a vida dela enquanto pessoa e para a vida dela enquanto mentor, enquanto advice, etc. Então, eu sinto também essa necessidade para promover vendas e trazer mais e atrair mais pessoas, ou seja, plantar flores para que o nosso jardim atraia as abelhas, é alguma coisa nesse sentido, até na Uhum. comunicação. Como existe, por exemplo, eu vou entrar numa escola de inglês, a primeira coisa que se faz é assim, bom, que nível você está? Não sei. Bom, senta aí, dá um teste aqui, você vai, e depois a pessoa corrige, está tentando no A, B, C, você vai entrar no estágio 1, estágio 2, avançado 1, avançado 2. Mas esse tipo de mensuração que eu acho que é fundamental para a pessoa ter uma noção de que isso vai ser tão útil para ela e que ela pode entrar, assim, talvez numa basezinha, mas é uma forma, creio, de estimular a pessoa. Eu estou criando, fazendo isso em termos de comunicação, nos vários aspectos. Então, eu tenho muito material para instigar as pessoas para que respondam ao questionário ou uma entrevista, sei lá, de que forma. E depois isso traga lá um nível que ela está. Olha, você está bem, se você continuar assim, tá, até vai ter. Mas se você tiver isso, você vai conseguir um melhor resultado ainda, isso vai te ajudar, vai te apoiar. Então fica como sugestão para que se pense em relação a isso também. Tá bom? Tá Só uma certo. sugestão. Tá bom, muito obrigado. Bom,